Então vamos lá, criançada, vamos subir para as suas salas. Enquanto isso, você, igreja, abra a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 6. Segundo livro de Reis, no capítulo 6. Versículos 8 até o 23. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 23. Acharam? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Eu lerei então essa porção das Escrituras e depois estaremos orando pela mensagem. A temática de hoje é como obter sucesso nas adversidades, tá bom? Baseado nesse texto que nós estaremos lendo. Diz assim: e o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso, o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra do profeta Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse ao profeta Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirá. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que tomam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor.
e não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Senhor, nós lemos a tua palavra nesta hora, e agora, meu Deus, estaremos com a responsabilidade de compartilhar esta palavra, aquilo que o Senhor tem nos dado ao teu povo, os ensinos dessa história. Senhor, que o teu povo que aqui está possa ter entendimento nesta noite. Esta palavra lhes traga conforto, esta palavra lhes traga orientações, esta palavra lhes traga direcionamento. Ó Deus, esta palavra nesta noite possa glorificar o teu nome. Pai Santo, eu me coloco nas tuas mãos, e eu te peço tudo isto pela mediação de nosso Senhor Jesus, em total dependência de capacitação do teu Espírito que está em mim, no nome do Senhor Jesus, amém. Pode assentar, irmãos. Irmãos, nós vemos na Bíblia que muitas são as aflições do servo de Deus, da serva de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus, mas também, da mesma forma que a Bíblia fala que são muitas as aflições que nós passamos por servir ao Senhor na terra, temos a promessa de que Ele nos livra de todas as aflições. Salmo 39, versículo 19. O Senhor Jesus também, quando esteve em seu ministério terreno, Ele falou para a sua igreja, para os seus discípulos: olha, neste mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter lutas, vocês vão ter adversidades, mas vocês tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, é necessário sempre entender que, como igreja de Deus, seguindo o evangelho genuíno, o evangelho de Deus, vai ser impossível se nós não tivermos tribulações. Quando seguimos o evangelho de Cristo, quando vivemos o evangelho da verdade, que implica na nossa vida renúncia de nós mesmos para servir ao nosso Deus, nós vamos ter problemas, nós vamos ter impossibilidades, nós vamos ter oposições, nós vamos ter lutas enormes para nos fazer parar, para nos fazer desistir de seguir ao Senhor Jesus. E então, meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência que isso é uma verdade na vida daquele que crê. Amém, irmãos? Isso é uma verdade, uma veracidade. Não existe vida cristã sem aflição, sem problema, sem adversidade. Entenderam? Esse é o verdadeiro evangelho. Tem uma frase anônima que diz assim: jamais existiu um santo sem cicatrizes. Isso é uma verdade. Vou repetir: jamais existiu um santo sem cicatrizes. Joseph Alleine, falando sobre essa questão de aflição, ele diz o seguinte: tempos de aflições são geralmente tempos de vitória para o povo de Deus. Entenderam, irmãos? Então, por mais difícil que seja a aflição, a adversidade, mas ao mesmo tempo é um tempo para eu e você desfrutar do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus, entenderam? Então, apesar de ser um tempo de luta, dor, mas é um tempo de manifestação do poder de Deus. Martim Lutero, o reformador do século XVI, ele disse também o seguinte: nunca entendi o significado da palavra de Deus enquanto não passei pela aflição. Olha aí, ele não entendeu o significado da Bíblia enquanto ele não teve aflição. E nós vamos ver isso em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. O salmista, ele vai falar assim: foi bom o Senhor ter me afligido. Entenderam? E aí, irmãos, nós vamos ver, diante dessa questão,
O cerne dessa questão é o quê? Eu e você sabermos enfrentar as adversidades. O cerne dessa questão é essa. Como que nós encaramos? Como que nós resolvemos? O que nós fazemos quando se levanta uma batalha? Quando nós percebemos que estamos numa situação de dificuldade, como que eu devo proceder? Da maneira com que eu vou proceder, eu vou ter resultado positivo ou negativo. Se eu proceder de forma correta, com certeza eu vou superar. Agora, se eu não proceder de forma correta, aquilo vai me desestimular, aquilo vai me afastar da presença de Deus, e eu não vou conseguir vencer aquela situação, e muitas vezes a murmuração, muitas vezes a desistência da fé salvadora por causa de determinadas impossibilidades. Nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para a história da igreja, nós vamos ver, irmãos, que os homens de Deus, aqueles que eram aliançados com Deus, eles superaram bem as adversidades que eles enfrentaram. E então, meus irmãos, vamos voltar para esse texto aqui. Então, esse texto que eu li aqui, essa história que eu li aqui, você percebeu que esse profeta de Deus, que foi levantado num tempo de apostasia no reino do norte de Israel, onde o culto a Baal, introduzido pela rainha Jezabel, esposa de Acabe, que era fenícia, trouxe para Israel, além do bezerro de ouro do rei Jeroboão, quando houve a divisão do reino, então ela trouxe o culto a Baal, que era o Deus da fertilidade, o Deus da agricultura, o Deus da fertilidade, da chuva. E Deus levanta esse profeta, o profeta Elias, o profeta Eliseu, justamente para destruir o poder de Baal e mostrar o poder de Deus para os inimigos, para o povo de Israel, na expectativa de que o povo se voltasse ao Deus verdadeiro, ao Deus da Bíblia. E esse episódio aqui é mais um episódio assim. Nós vemos então que havia guerra entre os sírios e Israel. Eliseu estava profetizando no reino do norte, e o rei da Síria era Ben-Hadad, primeiro. O rei de Israel era Jorão, e esse rei da Síria, ele sempre estava em constante conflito com Israel. E então, esse rei da Síria, Ben-Hadad, ele fez a sua estratégia de guerra, com os seus guerreiros, com os seus comandantes, traçou o seu plano, e ele se programou: se nós fizermos emboscada aqui, se nós fizermos emboscada ali, certamente quando o exército de Israel vier, nós vamos surpreender eles, nós vamos vencê-los. Mas o que acontecia? O profeta Eliseu revelava para o rei de Israel, o rei Jorão: não passes por tal lugar, porque os sírios, eles vão colocar emboscada ali. E assim aconteceu algumas vezes, e com isso, o coração do rei da Síria se perturbou, e ele achou então que havia algum espião no seu exército, no seu governo, e ele então reuniu os seus comandantes, os seus generais, os seus oficiais, e falou: eu quero saber, tem alguém aqui que é traidor, tem alguém aqui que está levando para o rei de Israel a nossa estratégia de guerra, e por isso eles estão tendo livramento. E então um dos oficiais, servos dele, falou para ele: não, meu senhor, o que está acontecendo é que tem um profeta lá em Israel, que revela os teus planos para o rei de Israel. E aí esse rei, então, irmãos, vemos aqui no texto que lemos, ele enviou lá para Israel um grande exército. O texto diz que foi um grande exército,
com carros, cavalos, procurou saber onde que estava o profeta Eliseu. Informaram para ele: olha, ele está numa cidade de Dotã. Dotã era uma cidade que ficava a 12 quilômetros da capital do Reino do Norte, Samaria, no norte de Israel. Eliseu estava morando ali naquela cidade, e ele enviou então uma tropa para lá. A distância de Damasco para Samaria, Dotã ali, era aproximadamente 150 quilômetros, daqui no Rio de Janeiro. Possivelmente eles caminharam um dia e uma noite, porque era cavalo, cavalos que guiavam os carros. Possivelmente viajou aí um dia e uma noite até chegar ali naquela cidade, e chegar à noite, cercaram toda a cidade. E pela manhã, o moço do profeta, quando levanta, ele vê que a cidade está cercada por um exército poderoso, e ele fala para o profeta de Deus: meu Senhor, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Olha a situação, estamos perdidos, é um exército numeroso. E Eliseu então acalma o seu auxiliar, fala para ele: olha, fica tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E meus irmãos, o resumo dessa história é que Deus deu uma vitória espetacular para o profeta Eliseu sobre essa adversidade, sobre esse exército da Síria. E então, meus irmãos, o que nós entendemos nessa história e que podemos aplicar para nós hoje como povo de Deus, ao enfrentarmos adversidades como essa que o profeta enfrentou. Então nós vemos, irmãos, que as adversidades, elas são vencidas quando nós temos conhecimento da graça salvadora do Deus verdadeiro. Quando nós temos conhecimento da graça salvadora, a revelação do Deus verdadeiro, quando nós temos esse conhecimento, nós cremos nesse conhecimento, nós vamos superar. Você vai superar. No tempo certo, na hora certa, no tempo de Deus, você vai vencer. Então eu quero destacar para vocês aqui 3 verdades nessa batalha que o profeta Eliseu enfrentou, nessa adversidade que o profeta Eliseu enfrentou e venceu. Então vamos lá, a primeira verdade para que eu e você vençamos as adversidades, de acordo com a história desse profeta, é que nas adversidades, eu e você não estamos sozinhos. Nas adversidades, Deus não te abandonou. Nas adversidades, eu e você não fomos deixados para trás, pelo nosso Deus, irmãos. Veja bem, o verso 16, o que é que o profeta fala para o seu auxiliar naquele momento de tensão? Porque era um momento de tensão. Imagina, irmãos, separar uma tropa da polícia aqui agora, uns 4 carros aí, cheio de policiais com armamento, e entrasse aqui na igreja para te pegar, para te prender. Você não ia ficar apavorado? Você não ia ficar com medo? Não ia ficar tenso? Mas Eliseu e o seu moço ali estavam numa situação muito maior ainda, um perigo, era um exército, e eles corriam risco de quê? De vida. Possivelmente, se eles fossem aprisionados, possivelmente eles poderiam morrer. Mas, meus irmãos, é espetacular o que o profeta Eliseu fala para o seu auxiliar. Veja o verso 16, ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Veja, o moço do profeta ficou apavorado, ficou realmente apavorado diante daquela situação, mas a palavra do homem de Deus é: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ou seja, meus irmãos, nós não estamos sozinhos nas adversidades.
Nós, irmãos, precisamos entender isso. Nós precisamos aprender isso com a própria Bíblia, com a revelação do Deus verdadeiro. Nós não podemos nos comportar nas adversidades como o auxiliar do profeta. Nós não podemos temer como o auxiliar do profeta temeu. Ai, meu Senhor, que faremos? Ai, meu Senhor, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso é o Deus que cuida do seu povo. Por isso que o apóstolo Pedro, quando escreveu a sua epístola, foi num tempo de perseguição também, o tempo onde Nero estava perseguindo a igreja. A primeira carta do apóstolo Pedro, a segunda carta a Timóteo, foram escritas num tempo de muita perseguição pelo Império Romano. E Pedro, então, ele fala no capítulo 5, versículo 7, ele diz assim, ó, lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, Deus, ele tem cuidado de mim e de você. Eu e você, ao passarmos por provações, ao passarmos por impossibilidades, o Deus Todo-Poderoso está agindo, o Deus Todo-Poderoso está trabalhando, como estava trabalhando aqui com o profeta, guardando o profeta, protegendo o seu auxiliar. E eu quero falar para você nessa noite exatamente isso. Deus está cuidando de nós na luta. Deus não se afastou, Deus não nos deixou sozinho na batalha, mas o Senhor está trabalhando, o Senhor está cuidando de cada um de nós. O profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, vai falar que nunca, desde a antiguidade, não se ouviu com os ouvidos, nem se viu com os olhos, um Deus além de ti, que trabalha a favor dos que nele esperam. Amados, Deus está trabalhando a nosso favor. Você não está desamparado, você não está sozinho nesta batalha. Não se apavore, descanse em Deus. Não se apavore, descanse em Deus, creia em Deus, creia no cuidado de Deus, creia na grandeza de Deus. Salmo 121, o que é que diz? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, irmãos? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não cochilará. Eis que não cochilará e nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia o sol não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para todo sempre. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e os montes sejam transportados para o meio dos mares. Ele fala no verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Verso 10 e 11, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete o teu coração, aquiete a tua alma nessa luta, nessa provação. A Deus na igreja, a igreja é de Deus. A igreja foi comprada no sangue de Jesus, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o teu Senhor, Ele está cuidando de você, amém, gente? E, meus irmãos, 1 João 4,4 vai falar o seguinte:
maior então é o que está em nós, do que o que está no mundo. Irmãos, 2 Timóteo 1,7 vai falar essa mesma palavra aqui, que Deus não deu para mim e para você espírito de covardia, mas Deus deu para mim e para você espírito de poder, de amor, de moderação. Então maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais são os que estão conosco, irmãos, do que os que estão com o inimigo. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O verso 37 de Romanos 8, mas em todas essas coisas, somos o que, irmãos? Mais do que vencedores. John Blanchard, ele diz o seguinte: o mesmo Deus que controla o sol, cuida do pardal. É verdade ou não é? Se Ele controla o universo, Ele tem o poder para controlar todas as coisas, para te guardar de todo mal. Amém, gente? Então, guarde essa primeira verdade. Nas adversidades, você e eu não estamos sozinhos. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Segunda verdade. A segunda verdade, irmãos, olhe para o verso 17. O verso 17 diz assim, ó: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, que coisa fantástica isso. Qual é a verdade que eu aprendo aqui, irmãos, com esse profeta? Olhando para o texto, olhando para o contexto, o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo? É que nas adversidades, nós precisamos ter uma ótica divina. Nas adversidades, nós precisamos ter uma ótica divina. Era a ótica do profeta. O moço não tinha uma ótica divina. O moço tinha uma ótica o quê? Natural, humana, e era o auxiliar do profeta. Andava com o profeta, era ensinado pelo profeta, mas estava sem ótica de Deus. E é o que acontece muitas vezes na igreja. Quando vem a provação, quando vem a dificuldade, quando vem a dor, se perde a ótica de Deus, porque é muito simples vir na igreja, professar a fé cristã quando está tudo bem, mas é quando eu e você passamos pelas lutas, irmãos, que a nossa fé vai ser provada e aperfeiçoada para a glória de Deus. E é aí que nós precisamos provar para Deus que nós cremos nele, quando nós mostramos para Ele que o nosso entendimento está nele, que a nossa ótica está nele, no Todo-Poderoso. Deu para entender? Nós precisamos aprender, meus irmãos, com esse profeta, e não, meus irmãos, com o moço do profeta, porque o moço do profeta estava com uma visão totalmente afastada da visão de Deus, mesmo sendo ensinado pelo profeta. Isso acontece muitas vezes dentro da igreja. O povo é ensinado nas maravilhas de Deus, na Bíblia, mas quando vem a luta, se esquece totalmente de quem é Deus, e olha para o tamanho da luta e vai sucumbir. Ah, meus irmãos, gente, temos situações parecidas na Bíblia, em relação a essa questão, de batalhas que surgiram na vida do povo de Deus. Um exemplo, claro, Números capítulo 13 e capítulo 14, quando Deus fala para Moisés para separar 12 líderes, separar um líder de cada tribo para espiar a terra prometida, e Deus então separa 12 líderes das 12 tribos de Israel, dentre eles Josué e Calebe, e Moisés então manda que eles
espia a terra, que eles iriam se apossar, a terra dos cananeus, dos filisteus, dos amorreus, etc. E aqueles 12 discípulos, irmãos, eles foram lá, passaram 40 dias espiando a terra, voltaram com um cacho de uva, que 2 homens tinham que carregar, colocaram num varal, porque a terra produzia com abundância, e trouxeram o relatório para o arraial do povo. Olha, a terra é maravilhosa, a terra, ela é tremenda, ela é frutífera, mas nós não vamos poder entrar na terra, nós não vamos conseguir possuir a terra. Sabe por quê, gente? Olha, tem gigantes na terra, tem guerreiros na terra, as cidades são fortificadas, nós vamos perecer todos. E gente, foi um Deus nos acuda. A congregação começou a murmurar contra Moisés, e 2 desses espias, discípulos de Moisés, que foram Josué e Calebe, naquela falta de visão daqueles 10 espias, esses 2, eles têm uma visão, uma ótica de Deus, e eles se levantam no meio do arraial, e eles falam: não, nós vamos possuir a terra, porque o nosso Deus está conosco, nós vamos vencer os gigantes, porque o nosso Deus é fiel. Irmãos, o fato é que quando nós também olhamos para as adversidades com uma visão humana, como aqueles 10 espias, é a mesma coisa que nós estarmos falando para Deus que nós não cremos nele, que nós não cremos no amor dele, que nós não cremos no poder dele, porque nós não buscamos ele, nós buscamos os recursos desse mundo. Deu para entender? E sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele vai recompensar os que o procuram. Então, meus irmãos, como castigo, aqueles 10 espias morreram de praga naquele dia, e aqueles 40 dias se transformaram em 40 anos, e por causa daquela incredulidade, os acima de 20 anos morreram no deserto, e somente Josué e Calebe desfrutaram da terra, porque tinham uma visão de Deus, tinham uma ótica divina para enfrentar a adversidade, e eles entraram na terra, e eles derrubaram o gigante, e eles venceram, e eles viram a glória de Deus, porque tinham uma ótica divina nas adversidades. Amém, gente? O Evangelho de Mateus relata algo muito parecido. Os discípulos, quando o Senhor Jesus despede a eles, após ele realizar o milagre da multiplicação dos pães, e o Senhor vai orar no monte, e despede eles no barco, manda eles aguardarem no barco, e na 4ª vigília da noite, o Senhor Jesus vai andando sobre as águas, e quando os discípulos veem o Senhor Jesus andando sobre as águas, eles ficam apavorados: é um fantasma, nós vamos perecer. E eles olham para aquilo, para aquela dificuldade, e se apavoram. E o Senhor Jesus então acalma: não sou eu, não temais. O apóstolo Pedro então: mestre, se és tu, deixa que eu vá andando sobre as águas até o Senhor. E ele diz: vem. E Pedro então começa a andar pelas águas, enquanto ele está olhando para Jesus. Mas no momento que ele sente o vento, sente as ondas, ele olha para a circunstância, e ele começa a afundar. Ele fala: mestre, me salva. É o que acontece. Quando eu e você olhamos para as adversidades, o tamanho delas, nós vamos nos sucumbindo. O moço do profeta ficou apavorado, aquele exército terrível. Mas, meus irmãos, que nesta noite nós possamos nos levantar no meio da adversidade, como esse profeta se levantou. É tempo de não ficar prostrado, não ficar detido, não ficar impressionado, desanimado, com vontade de desistir, por causa do vento contrário que você está passando. É tempo de não olhar para as adversidades
com as óticas humanas, mas precisamos olhar com as lentes espirituais, com as lentes de Deus. Precisamos olhar para a luta, para a oposição, para o inimigo, para a adversidade, como o profeta Eliseu olhou. Amém, gente? E como que ele olhou, meus irmãos? Ele olhou para a grandeza de Deus. Ele olhou para o Deus que é imutável, ele olhou para o Deus que é fiel, para o Deus que é vivo, para o Deus que é eterno, para o Deus que está no controle de todas as coisas. Ele olhou para esse Deus não falha, esse Deus está no comando, no controle de todas as coisas. E Eliseu então, ele creu nesse Deus maravilhoso. Nós precisamos ter olhos espirituais, visão bíblica, usar as armas espirituais como Eliseu usou. E a Bíblia, meus irmãos, revela que o povo de Deus, a igreja, eu e você, somos uma propriedade particular de Deus. A Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. A Bíblia diz que nós somos eleitos de Deus. A Bíblia diz que nós somos predestinados em Cristo. A Bíblia diz que eu e você somos a menina dos olhos de Deus. É olhar para esse Deus, é olhar para o Deus maravilhoso, porque Ele começou uma boa obra em nós, e Ele está completando essa boa obra até o dia de Cristo. Essa boa obra, ela não vai ser impedida na tua vida, na minha vida. Basta eu e você olhar sempre com visão de Deus, e nós vamos superar. William Ward, ele disse: Deus quer que sejamos vitoriosos, não vítimas, que cresçamos, não que rastejemos, que voemos, não que afundemos, que superemos, não que sejamos superados. E a terceira verdade, meus irmãos, para enfrentar as adversidades, veja o verso 18, olha aí para o verso 18, o que é que diz o verso 18? E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Irmãos, a terceira verdade que eu aprendo aqui com o profeta Eliseu, nessa história, é que, quando vier as adversidades, eu preciso manifestar o poder de Deus que está em mim e que opera através de mim. Entenderam? Quando vier a luta, quando o inimigo te confrontar, é hora de eu e você usar o poder de Deus que está em nós. O poder de Deus já está em nós, irmãos. Esse poder de Deus está em nós e opera através de nós. O Espírito de Deus habita no crente verdadeiro. O crente verdadeiro é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é maior do que este mundo, e opera dentro de nós, aperfeiçoando o caráter de Cristo, a semelhança de Cristo na minha vida, e opera através de nós, para abençoar as pessoas, para glorificar a Deus. Então, na adversidade, nós precisamos usar este poder, como Eliseu fez. O que Eliseu fez, irmãos? O exército veio para prender ele, para levar ele prisioneiro, e ele então orou a Deus: Senhor, eu peço que o Senhor fira de cegueira essa gente. Deus respondeu a oração do profeta. Que milagre maravilhoso! Gente, pense, todo um exército ficou cego pelo poder de Deus. Olha que vitória extraordinária
que o profeta Eliseu realizou, manifestando o poder de Deus que estava nele e que operava através dele, diante daquela luta. E aquilo ali é uma tipologia da vitória de nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, sobre os principados e as potestades angelicais caídas, conforme Colossenses capítulo 2, 18, 20, vai falar que ele triunfou sobre os principados e as potestades, os expôs à vergonha. Hebreus 2,14 vai falar que ele aniquilou o que tinha o império da morte, o diabo. Ou seja, quando Cristo morre na cruz, quando Cristo ressuscita, ele destrói todo o poder que o diabo tinha de enganar o homem, de impedir o homem de conhecer a salvação em Cristo. E ele, o Senhor Jesus, segundo a Bíblia, no mundo espiritual, ele conduz esse exército das trevas em triunfo, em vitória. Amém, gente? Da mesma forma aconteceu aqui. Pense, irmãos, um exército grandioso, cavalos e carros foram aprisionados pelo profeta, através de um poder de Deus, e o profeta fala para eles o seguinte: não é essa a cidade, não é esse o caminho, não está aqui o homem que vocês procuram, eu vou levar vocês lá na cidade, no homem que vocês procuram. Gente, 12 quilômetros, ele guiando aquele exército, em triunfo, 12 quilômetros, de Dotã até Samaria. 12 quilômetros daqui aonde, irmãos? 12 quilômetros deve dar daqui lá na Praia Grande, 12 quilômetros. Imagina, irmãos, o profeta levando em triunfo, em vitória, um exército inimigo. Quando chega em Samaria, ele ora novamente, o milagre acontece, aquele exército vê, o rei de Israel quer destruí-los, mas ele fala: não, hoje é noite de livramento, é dia de livramento, põe um banquete para eles. Colocou um banquete, houve festa e houve paz. Irmãos, é assim que Deus faz. Deus, Ele quer manifestar o poder dEle, que já está em nós, e que opera através de nós, através, gente, das adversidades. Nós precisamos crer nesse poder. Deus, irmãos, Ele é fiel em suas promessas, Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo as riquezas da sua glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Você crê nisso, irmãos, nessa noite? Que esse Deus, segundo as riquezas da glória dEle, Ele há de suprir essa necessidade, essa luta que você está enfrentando. Deus é maior do que ela, Deus há de reverter isso, Deus há, meus irmãos, de mudar esse cenário. Por isso que o salmista, no Salmo 42, 5 e 11, ele fala: porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque Ele é a salvação da minha vida. Amém, irmãos? Por que você está abatido nesta noite? Levanta a tua cabeça, não te perturbes. Deus é a nossa salvação, Deus é o nosso ajudador. Descanse em Deus, espere em Deus, se coloque nas mãos de Deus, e você vai ver o poder de Deus. Salmo 40, o que fala? Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu a minha oração, se inclinou para mim, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos, e colocou um novo cântico em meus lábios, um hino de louvor ao Senhor. Muitos verão, temerão e confiarão. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amém, gente? Então, eu concluo essa mensagem falando para você nessa noite que, para ter sucesso então nas adversidades,
Nós precisamos primeiramente crer que não estamos sozinhos na luta. Segundo, tendo uma ótica divina para enfrentar as lutas, olhe para o Senhor, olhe para o Deus Todo-Poderoso, amém? Olhe para Ele, é Ele quem manda. A Bíblia diz que ao Senhor Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra, e Ele tem as chaves da morte e do inferno. Em último lugar, usar o poder de Deus que já opera em nós, que está em nós e opera através de nós, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Eu quero orar nesse momento. Eu não sei qual é a luta que você está passando, não sei qual é a batalha que você está atravessando, mas se você quiser receber uma oração específica, crendo nessa mensagem que eu falei hoje, sai do seu lugar no ato de fé, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida.